Quando chegar no Vale do Paraíba, peça licença e trate de se benzer, pois lá tem assombração e é melhor não pagar para ver. Oh, lugar maravilhoso, cheio de crendices, tradições, ritmos, festas, lindas paisagens, povo acolhedor e, claro, muitas histórias para contar. Por isso mesmo, eu já estou de malas prontas para essa viagem pelos contos e lendas do Vale do Paraíba. E quem conduz esse fio da meada é o famoso Pedro Malazarte, que tanto aprontou por lá, que teve suas histórias contadas e registradas neste livro aqui do Ricardo Azevedo, Contos e Lendas de um Vale Encantado, uma viagem pela cultura popular do Vale do Paraíba. Então, te convido a embarcar nessa viagem comigo e abrir a porta encantada dessa história, adivinhando uma adivinha. Adivinha, adivinhão, o que é o que é? Quanto mais cresce, menos se vê. Para quem acertou, parabéns! Para quem não acertou, não tem problema nenhum. Eu te conto a resposta em 3, 2, 1. O que, quanto mais cresce, menos se vê, é a escuridão. Adivinhou, adivinhão? Começou a contação. Dizem que andou pelo Vale do Paraíba um homem chamado Pedro. Pedro Malazarte. Pedro Malazarte, Pedro Malazartes, Pedro Malazartes ou ainda Pedro das Malazartes. Muitos nomes para falar da mesma pessoa. Famoso de norte a sul do Brasil como o dono das maiores artimanhas conhecidas e desconhecidas. Ele é citado, é figura carimbada como exemplo de trapaceiro, astucioso, enganador sem qualquer remorso, famoso por suas más artes. Por isso mesmo ficou conhecido como Pedro Malazarte. Pedro da Nó em Fumaça, bota fogo na caixa d'água, faz poeira em alto mar e passa para trás até o mais esperto dos seres humanos. E não só seres humanos. Certa vez, chegou numa cidade onde ninguém o conhecia. Olhou para um lado, olhou para o outro e achou o povo daquela cidade muito bondoso. Teve certeza que se daria bem e arranjaria ali algum tostão. Entrou numa lanchonete e começou a esticar o ouvido, prestando atenção no que o povo da cidade dizia. As pessoas diziam que ali tinha uma casa abandonada. E contavam que essa casa era mal assombrada. E dizem que quem morava naquela casa mal assombrada era o próprio capeta. O Pedro, que além de muito esperto era metido a valente, bateu a mão no balcão, pá! E disse bem alto: "Eu tenho coragem de ir nessa casa mal assombrada." Vixe! Foi uma gargalhada geral e ainda lá no fundo da lanchonete alguém arriscou e gritou: "Duvido, duvido!" Ah, mas pra quê? Pedro Malazarte, que não tinha medo de nada, bateu novamente a mão no balcão, pá, e disse: "Eu vou, e vou essa noite, ou eu não me chamo Pedro Malazarte." Quando anoiteceu, aquela coragem do Pedro foi diminuindo, mas não teve jeito. Ele engoliu o medo, segurou a coragem e pegou uma estrada de terra que, dizem, dava na tal casa abandonada. Andou, 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 andou
e a cidade ficou distante. Andou, 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 e a estrada ficou deserta. Andou, 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 e ficou uma escuridão sem fim. Andou, 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 e lá na frente... uma casa. Pedro então se aproximou e viu que na porta da casa tinha uma cruz pintada de branca e manchada de vermelho. Ele juntou o restinho de coragem que tinha e decidiu entrar. Trancada a porta. Tentou de novo. Trancada. Deu 3, 4 pontapés e a porta se abriu. Quando ele entrou, viu que a casa estava toda desmantelada. Telhado quebrado, chão quebrado, janela quebrada, resto de comida, cocô de gente, cocô de bicho, uma imundície. O Pedro, então, não sabia o que fazer. Decidiu sentar e esperar. Como começou a esfriar, ele acendeu uma fogueira e ficou ali, só esquentando as mãos. 11 da noite, nada. 11h13, nadica. 11h37, nada. 11h42, nada, nada, nada. 11h55, nada. Meia-noite. Começou uma tempestade, começou a cair uma chuva lá fora, começou a tremer a casa inteira. E o Pedro ali sem saber o que fazer, só deu um jeito de segurar a própria coragem. Você ficou ali esperando, não sabia, de repente percebeu que do telhado que estava quebrado vinha uma voz. Parecia alguém falando. Ele então esticou o ouvido mais uma vez e percebeu que era mesmo uma voz. E a voz falava assim: eu caio, 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 eu caio. 10 minutos se passaram nesse eu caio, eu caio, eu caio. Até que o Pedro perdeu a paciência e falou: ô, cai logo. A voz então parou. E fez o barulho como se viesse alguma coisa rolando. Pá! Uma perna de gente. E a perna se mexia sozinha como se fosse um rabo de lagartixa. Pá! A outra perna. Eu caio, eu caio, eu caio. Pá! O braço. Eu caio, eu caio, eu caio. Pá! O outro braço. Eu caio, eu caio, eu caio, eu caio. Pá! O tronco. E por último, eu caio e pá! A cabeça. Quando caiu a cabeça, acreditem ou não, tudo se juntou. E ficou ali na frente do Pedro, um homem montado inteirinho, como se nada tivesse acontecido. Quando Pedro olhou para aquela figura ali toda montada, ele teve certeza de que era o próprio capeta. Ele mesmo, o cramulhão, o dubadubá, o azarape, o coça-coça, o que nunca se ri, o rabo de seta, o galhardo, o coisa ruim. Pedro olhou pro capeta, capeta olhou para Pedro, Pedro olhou pro capeta, capeta olhou para Pedro, Pedro olhou pro capeta, capeta olhou para Pedro, e o capeta foi quem disse primeiro: parabéns, Pedro. Você é muito corajoso. Nunca ninguém conseguiu ficar aqui depois que eu jogo a primeira perna, mas você conseguiu. Aperta aqui a minha mão. O Pedro, que não era bobo nem nada, olhou aquele homem, estendendo a mão para ele e falou: eu não sou besta de apertar a mão do capeta? Não, Pedro, pode confiar, aperta aqui minha mão. Eu não sou besta de apertar a mão do capeta? Ó, Pedro, o negócio é o seguinte, disse o diabo. Aqui embaixo, nesse chão, está enterrado um baú cheio de ouro.
Se você desenterrar, o ouro é teu. É só você pegar a pá que tá ali encostada. O Pedro, eu não sou besta de pegar a pá pra capeta. Tá certo, Pedro, pode deixar que eu pego. O diabo foi lá, pegou a pá, entregou na mão do Pedro e falou, toma, agora é só você cavar. O Pedro, eu não sou besta de cavar buraco pra capeta. Tá bom, Pedro, eu mesmo cavo, disse o capeta. Ó, Pedro, eu cavo, dá licença. Tchá, 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 tchá. O diabo cavou um buraco. Um buraco bem grandão e tinha um baú. Só que não dava pra saber se tinha ouro lá dentro ou não. Tá vendo, Pedro? Ó, tem um baú aí. Agora é só você tirar o baú do buraco. Tira o baú do buraco que o ouro vai ser todo seu. O Pedro, eu sou besta, eu não sou besta de tirar baú de buraco pra capeta. Tá bom, Pedro, pode deixar que eu mesmo tiro. O diabo foi lá, tirou o baú. Pedro, agora é só você abrir o cadeado. A chave tá ali, ó, pertinho de onde tava a pá. Vai lá pegar a chave. O Pedro, eu não sou besta de pegar a chave pra capeta. Tá bom, Pedro, eu mesmo pego. O diabo foi lá, pegou a chave e falou, Pedro, abre o cadeado, Pedro. Eu não sou besta de abrir cadeado pra capeta. Tá bom, perdi a paciência, disse o capeta. Eu mesmo abro, mas não diga que eu não te avisei. O diabo então colocou a chave no cadeado e quando o baú se abriu, tava lotado de ouro! Tudo que vocês podem imaginar tinha. Tinha prato, tinha cálice, tinha moeda, tinha coroa, tinha medalha da seleção, lotado de ouro. O Pedro ficou admirado com tamanha riqueza. Meu Deus, quanta riqueza! Mas aí o diabo já chegou e disse, tá vendo, Pedro? Era para ser tudo seu, mas você não me obedeceu. Por causa disso, da sua desobediência, você vai ter que dividir esse ouro em 3 partes. A primeira parte é sua mesmo, porque afinal de contas você foi muito corajoso. A segunda parte, você vai ter que mandar rezar uma missa para uma alma. E a terceira parte, você vai ter que dar para um pobre. Depois que disse isso, o diabo deu no pé, sem nenhuma explicação. O Pedro ficou ali, olhando todo aquele ouro, admirado, sem saber o que fazer. Olhava hipnotizado para o ouro e de vez em quando olhava lá para o telhado para ver se não ia cair mais nada. Olhava para o ouro, olhava para o telhado. 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 Quando amanheceu, aí sim, ele tendo certeza que o diabo já estava bem longe dali, ele pegou todo aquele ouro, colocou na sua mochila e também deu no pé. Você acha que ele dividiu? Acha? Alguém tem esperança que o Pedro Malazarte dividiu aquele ouro em 3 partes? Não dividiu. Não dividiu e ainda arranjou uma boa justificativa. A primeira parte era dele mesmo, pela sua valentia. Então, ele colocou no bolso. A segunda parte era para rezar uma missa para uma alma. Ele rezou para dele mesmo e colocou no bolso. A terceira parte era para dar para um pobre. Apesar de tanta malandragem, ele continuava pobre, pobre, pobre e então também colocou no bolso. E foi assim que o tal Malazarte, o maior malandro que pelo mundo se vê, enfrentou o diabo e se deu bem sem nem força fazer. E não para por aí, o tal malandro continua aprontando pelo mundo afora. Mas essa eu conto outro dia, pois já está na hora de ir embora. Agora eu sigo meu caminho até a próxima estação. Assim terminou essa história e acabou-se a contação.